Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à disciplina Estruturas Avançadas de Dados 2. Nessa videoaula 2.1 nós vamos continuar vendo o conteúdo de complexidade de algoritmos. Prontos? Sempre lembrando que essa disciplina é baseada no livro Algoritmos do Cormen e Laserson. Para uma compreensão mais aprofundada do que vai ser visto nessa videoaula, recomendo a leitura do capítulo 2 deste livro. Então, na aula de hoje, nós vamos ver pior caso, melhor caso e caso médio. Isso para instâncias de problemas para a gente analisar a complexidade de algoritmo. Então, tratando-se de uma instância, qual seria um exemplo de um pior caso, de um melhor caso e um caso médio? E a complexidade para o mesmo algoritmo, ela pode variar, dependendo se a gente tem ali uma instância que representa um pior caso, se ela representa um melhor caso ou um caso médio. Para que a gente entenda melhor, vamos ver um exemplo de um algoritmo. Esse algoritmo é bastante simples e consiste em encontrar uma chave em uma tabela. O algoritmo, ele se chama acha-chave, ele recebe V, que é um vetor de inteiros, onde a gente vai buscar a chave, e C, que é um inteiro, representando a chave que está se buscando. Na primeira linha, nós estamos inicializando a variável pos com -1. É essa variável que vai guardar a posição da chave que a gente está buscando no vetor. Caso a chave não seja encontrada dentro do vetor, pos vai ser retornado com o valor inicial, que é -1. A gente tem essa variável i, que nada mais é do que um contador utilizado dentro do laço while. Como vocês podem perceber, o nosso algoritmo ele consiste basicamente nesse laço while. Esse laço while ele vai executar enquanto a nossa variável contadora ela for menor ou igual que o tamanho do array, igual porque se a array tiver tamanho 6, a última posição é 6, e além disso, enquanto o pos for igual a -1. Quando o pos for diferente de -1, isso significa que a gente achou a chave dentro do vetor, e daí o algoritmo tem que parar a execução, né? Sempre lembrando que esse algoritmo aqui, ele está retornando o primeiro caso, né? A primeira chave encontrada, caso a array, caso a tabela possa ter chaves duplicadas. O que a gente está fazendo aqui? Se dentro do while, né? Se quem está na posição I do nosso vetor V for igual à chave que a gente está buscando, pos recebe I, que é a posição que se encontra essa chave, e a gente está fora do if, incrementando o I++, né, para que na próxima iteração seja buscada a posição 2, depois a posição 3 e assim por diante. Então, o que o algoritmo vai fazer? O I vai começar com 1, ele vai ver 1 é menor ou igual a 6? Sim. E pos é igual a -1? É. Vamos considerar que o nosso C é a chave 20, que está na posição 3, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai verificar V de 1, né, 50 é igual a 20? Não. Então, ele não realiza essa instrução, pos recebe I, e ele incrementa o I. Agora, o I que antes valia 1, né, passa a valer 2. Então, 2 é menor ou igual a 6? É. E pos é igual a -1? É. Então, 22, que é 30, é igual a 20? Não. Então, ele vai incrementar o I. O I agora, que valia 2, passa a valer 3. E ele vai ver, 3 é menor ou igual a 6? Sim. E pos é igual a -1? Sim. E vai verificar quem está na posição 3, que é o 20, é igual a chave buscada, que é o 20. É. Então, ele vai fazer com que o pos, que antes valia -1, agora receba 3.
ok? Ele vai incrementar o i mais uma vez, o i passa a valer 4, e daí ele vai fazer mais um teste. I, que agora vale 4, é menor ou igual a 6? Sim. E o pós, que é 3, é igual a menos 1? Não. Ele vai cair fora do while e vai retornar o pós, que é 3, já que a chave se encontra na posição 3. Vamos primeiramente ver o que seria um pior caso. Tá? No pior caso, a gente está considerando a instância que faz o algoritmo funcionar mais lentamente. Ou melhor falando, que faz o algoritmo executar um número maior de operações. Então, por exemplo, para essa chave, para esse algoritmo aqui, o que seria o pior caso? O pior caso seria aquele exemplo de entradas em que o algoritmo tivesse que executar o maior número de vezes. Então, se a gente está buscando a chave em uma tabela, o que poderia fazer o algoritmo executar o maior número de vezes? Duas principais situações, né? Ou a chave se encontrar na última posição da tabela, ou a chave não se encontrar na tabela. Vamos ver essa situação da chave não se encontrar na tabela? Então, essa primeira linha aqui, ela vai executar uma única vez. Essa outra linha aqui, ela sempre vai executar uma única vez. Mas agora a gente está buscando a situação em que a chave não se encontra na tabela. Então, para que o algoritmo possa perceber que a chave não se encontra na tabela, o que ele tem que fazer? Ele tem que percorrer a tabela inteira, ou o vetor inteiro. Então, ele vai ter que executar essa linha aqui N mais umas vezes, né? A gente tinha visto na videoaula passada, por que N mais uma? Porque uma vez para 1, uma vez para 2, uma vez para 3, uma vez para 4, uma vez para 5, uma vez para 6, daí ele chega a incrementar o i para 7, então, que é essa condição aqui, ele vai testar ainda essa condição e ela não vai ser satisfeita e vai cair fora, certo? Esse teste aqui, ele vai ser executado N mais uma vez também. E esse aqui, nenhuma vez. Certo? Porque a chave não vai ser encontrada. E esse aqui, N vezes. Opa, na verdade, esse aqui é só N vezes, né, gente? Porque a gente está dentro aqui do laço while. Então, esse aqui N vezes e esse aqui também N vezes. E no final, uma vez aqui, porque ele está retornando 1. O que a gente tem aqui? 3n mais 4. Mas como eu falei para vocês, a gente pode descartar todos os números, né, todas as constantes que estiverem somando, multiplicando n, e a gente tem uma complexidade O de n no pior caso. Ok? Então, esse pior caso, a complexidade para esse algoritmo vai ser sempre O de n, ou seja, sempre uma complexidade proporcional ao tamanho da entrada, né? Então, se a nossa tabela tiver 100 posições, ele vai ter que percorrer 100 vezes, alguma coisa proporcional assim. Se ela tiver 1000 vezes, se ela tiver 1 milhão de posições, 1 milhão de chaves, ele vai ter que percorrer 1 milhão de vezes, certo? Sempre tem que percorrer a tabela inteira. Então, esse é o pior caso. Vamos ver agora o melhor caso. O melhor caso é aquele exemplo de instância que faz
o algoritmo funcionar mais rapidamente. Geralmente, no melhor caso, ele vai dar um tempo de execução de complexidade constante. Ou seja, a complexidade vai ser sempre a mesma, independente do tamanho da entrada. Então, para esse algoritmo, um exemplo de melhor caso seria quando a chave que a gente está buscando dentro do vetor, dentro da tabela, ela está na primeira posição da tabela. Então, vamos considerar como exemplo essa array que a gente está vendo aqui embaixo. Um exemplo de melhor caso para esse tipo de entrada seria quando a gente estivesse buscando a chave 50. Vamos ver então como é que seria a complexidade do melhor caso para esse algoritmo acha-chave? Então, para encontrar a chave que se encontra na primeira posição de uma tabela de qualquer tamanho, essa primeira instrução ela executaria uma vez, essa segunda uma vez, o laço while, né, esse teste aqui do laço while, ele executaria duas vezes. Por quê? Olha, vamos considerar que a gente tenha essa tabela aqui e que a gente está buscando justamente a chave 50, ou seja, o nosso C ele vale 50. O que vai acontecer? O nosso I ele vai valer inicialmente 1, e daí o algoritmo vai testar 1 é menor ou igual a 6 e pós é igual a menos 1? Sim. Ele vai executar isso aqui e vai incrementar o I, que agora vai valer 2. E ele vai fazer um novo teste. 2 é menor ou igual a 6? Sim. Mas pós é igual a menos 1? Não. Porque como a nossa chave 50 se encontrava na primeira posição, o pós passou a receber 1 e não vale mais menos 1. Então ele vai cair fora, ele vai executar duas vezes. Mas esse teste aqui ele vai executar uma vez, e esse dentro, como o if vai ser verdadeiro, esse aqui também vai executar uma vez, e o i++ também vai executar uma vez, e por último o return points vai executar uma vez. O que a gente tem aqui? Que o algoritmo ele executou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, certo? Só que em vez da gente dizer que o tempo de execução do algoritmo é 8, o que a gente diz? A gente diz que o algoritmo tem um tempo de execução constante, certo? Isso significa que independente do tamanho da entrada, mesmo que essa rede tivesse um tamanho 100, um tamanho 1 milhão, um tamanho 100 milhões, esse algoritmo, para achar um valor que se encontra na primeira posição da tabela, ele sempre executaria 8 vezes. Então, uma maneira da gente dizer isso é 1. Só que como a gente está falando do melhor caso, em vez de a gente utilizar O de 1, a gente vai utilizar ômega de 1. Então, a gente está dizendo que o tempo de execução é igual a ômega, aquele símbolo ali se lê ômega de 1, tá? Isso porque nós estamos no melhor caso. Não se preocupem com essas notações, né? Então, ômega de 1, O de 1, e a gente ainda vai ver uma outra que é a teta de 1. Considerem apenas que vocês sabem que a complexidade tem tempo constante no melhor caso, e que para o melhor caso a gente utiliza ômega de 1. A gente vai ver por quê, certo? A gente utiliza ômega de 1 e não ômega de 1 na próxima videoaula. Mas antes, então, vamos ver o último caso que sobrou, que é o caso médio, certo? O caso médio, também complexidade média, a gente considera uma média de todos os casos possíveis. Por isso o nome complexidade média. Então, o que seria uma média? Bom, seria uma vez o algoritmo encontrou a chave na primeira posição, então vamos dizer
Olha, vamos contar apenas os números de instruções mais relevantes, né? Esse if aqui dentro do while, dentro do laço. Então, quando a chave se encontra na primeira posição, ele vai executar uma vez. Quando se encontra na segunda posição, ele vai executar 2 vezes. Quando se encontra na terceira posição, ele vai executar 3. E assim por diante. Até quando ele se encontra na penúltima posição, ele vai executar n-1 vezes. E quando se encontra na última posição, ele vai executar n vezes, certo? Só que como a gente quer a média, a gente tem que dividir isso por n, porque a gente tem n casos diferentes, né? Sempre lembrando que o primeiro caso é quando a chave se encontra na primeira posição. O segundo caso é quando a chave se encontra na segunda posição, que daí o algoritmo vai executar 2 vezes. A gente está considerando apenas quantas vezes esse comando if aqui executa. A gente escolheu um comando mais relevante, está vendo o número de vezes que ele executa, certo? No terceiro caso, que é onde a chave se encontra na terceira posição, esse aqui ele vai executar 3 vezes. Ele vai ter que passar primeiro por essa, depois por essa posição, depois por essa, e vai ter 3 para ele encontrar. E assim por diante, tá? Bom, isso aí nada mais é do que o somatório de I valendo 1 até N. Né? O somatório de I valendo 1 até N. Ok, a gente viu que isso aí é a mesma que o somatório de essa parte aqui de cima, né? Então, essa parte aqui de cima é igual ao somatório, né? Então, é igual ao somatório de I valendo 1 até N. A gente viu na aula passada que isso é igual a N vezes N mais 1 dividido por 2. Só que a gente tem que ainda dividir tudo isso aqui por N, que é esse N aqui de cima. Ok? Uma outra forma da gente representar isso, então a gente pode simplificar esse N aqui, que está multiplicando tudo, por esse N aqui. Então a gente vai cortar eles e a gente vai ficar com N mais 1 sobre 2, certo? Então, a gente desconsidera todo mundo que está dividindo e todo mundo que está multiplicando. Então, a gente pode dizer que, no caso média, a complexidade, o tempo de execução, né, é, aqui uma outra notação ainda, θ de N. Geralmente a gente utiliza esse símbolozinho, a gente lê a letra θ para o caso médio, certo? Significa que o algoritmo não tem como executar pior e nem melhor que isso. A gente vai ver com mais detalhes o que significa cada um dos símbolos, desses símbolos, na próxima videoaula. O importante é que agora vocês só lembram o que é o caso médio, o caso, o pior caso, e que a gente utiliza um símbolo diferente para representar cada um desses tipos de casos. Tá bom? Ok. Então, a gente acabou de ver os 3 tipos possíveis de caso. O pior caso, que é para aquele exemplo de entrada, de instância, em que o algoritmo executa o maior número de vezes. O melhor caso é aquele que faz o algoritmo executar mais rapidamente, o menor número de vezes. E o caso médio, a complexidade média, é quando a gente está considerando uma média de todos os casos possíveis, de todas as instâncias possíveis. Ok? Então, mais uma vez, reforçando a leitura do capítulo 2 para uma compreensão mais aprofundada do que a gente viu nessa videoaula de hoje. E
Lembrando que na aula que vem a gente vai ver análise assintótica e mutações. Então vocês vão entender o porquê daqueles símbolos Big O, ômega e teta. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a videoaula que vem.